Vamos dar uma olhada numa carta bem antiga, escrita de dentro de uma prisão, quase 2000 anos atrás. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, e ele mandou essa carta para uma comunidade que estava passando por uma crise séria, uma crise de identidade, de fé, que ameaçava destruir tudo que eles tinham construído. O que poderia ser tão perigoso assim para precisar de uma intervenção tão direta, tão urgente? Bom, Paulo ficou sabendo que a igreja da cidade de Colossos estava meio que se perdendo, sabe? Misturando a fé deles com umas filosofias novas que pareciam interessantes na superfície, mas que no fundo eram um problemão. E essa carta foi a resposta dele. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender a resposta de Paulo, primeiro a gente precisa sacar a confusão que estava rolando em Colossos. Não era um problema só não, era uma mistura bem complexa de várias influências diferentes. O que a gente vê aqui era tipo uma salada de frutas religiosa. Tinha uma galera super preocupada com rituais, outros que estavam adorando anjos, e ainda por cima uma mistura de ideias judaicas com uma filosofia chamada gnosticismo, que, para resumir, dizia que o mundo material é ruim e que um conhecimento secreto era o que salvava. No fim das contas, o pessoal estava seguindo tradições de homens em vez de focar na mensagem principal que eles tinham recebido lá no começo. E aqui é que está o X da questão. Todas essas práticas e filosofias, por mais diferentes que parecessem, tinham uma coisa em comum. Elas rebaixavam Cristo. Elas faziam parecer que ele era só uma parte da solução, que precisava ser completado com rituais, ou com anjos, ou com algum conhecimento secreto. E para Paulo, isso era simplesmente inaceitável. Em vez de ficar rebatendo cada errinho, cada detalhe, Paulo tem uma sacada genial. Ele decide pintar um retrato de Cristo tão grande, tão completo, tão magnífico, que todas as outras ideias iam simplesmente parecer pequenas, insuficientes na comparação. Ele estabelece que Cristo é supremo em 5 áreas essenciais, como bem analisou o pastor Heber Tochermi. Ele argumenta que Cristo é supremo na mensagem do Evangelho, na redenção que ele oferece, supremo sobre toda a criação, como cabeça da igreja, e também no propósito do ministério de cada cristão. É uma visão completa, total. E essa é uma das declarações mais poderosas da carta inteira. Dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível quer dizer o seguinte: se alguém quer ver como Deus é, basta olhar para Jesus. Ele é a representação perfeita e visível de um Deus que a gente não pode ver. Agora, essa palavra primogênito é fundamental. Ela já causou muita confusão, mas no contexto original não significa o primeiro a ser criado na fila. É um título de honra, de soberania. Significa que ele tem os direitos do Criador, que ele é a fonte, a razão de tudo existir. Como diz o pastor Armi, ele não é criatura, ele é o Criador. Depois de deixar bem claro quem Cristo é, Paulo vira e dá um alerta direto. Ele dá nome ao inimigo, filosofias vazias baseadas em tradições humanas que simplesmente não batem com a realidade de quem é Cristo. E isso nos leva direto para os adversários que ele estava enfrentando ali. Paulo então vai para cima de 4 correntes de pensamento que estavam desviando os colossenses. 4 inimigos, como descreve o teólogo Hernandes Dias Lopes, que estavam minando a fé do pessoal. Vamos passar rapidinho por elas. O gnosticismo dizia que espírito é bom e matéria é ruim. Então Jesus não podia ser os dois, Deus e homem. O legalismo botava um monte de regras e rituais como se fossem necessários para a salvação. O misticismo valorizava mais as experiências espirituais de cada um do que o ensino sólido das escrituras. E o ascetismo vendia a ideia de que maltratar o corpo levaria a uma espiritualidade maior. Percebe o que todas elas têm em comum? É brilhante como isso resume o problema. Nenhuma dessas filosofias negava Cristo de cara, mas todas elas diminuíam ele. Todas adicionavam um mais. Era Cristo mais conhecimento secreto, Cristo mais rituais, Cristo mais experiências, Cristo mais sofrimento. A resposta de Paulo é que não existe mais. Cristo é tudo. E é a partir daqui que a carta dá uma virada de chave. Depois da correção teológica, vem a aplicação prática. Ok, se Cristo é supremo, como é que isso transforma o nosso dia a dia? Como a gente vive isso na prática? Paulo usa uma imagem muito legal, a de trocar de roupa. O velho eu, com todas as suas práticas, como raiva, maldade, mentira, essa roupa tem que ser tirada e deixada para trás. O novo eu é um processo, é ser continuamente renovado, moldado, para se parecer com a imagem do próprio Criador. E essas aqui são as roupas novas que devem ser vestidas. Compaixão, bondade, humildade, paciência, perdão. Cada uma delas é super importante.
Mas Paulo destaca uma virtude acima de todas: o amor. Ele chama o amor de elo perfeito, a cola que une todas as outras virtudes e faz com que elas funcionem de verdade. Esse versículo aqui, nossa, ele muda a regra do jogo para tudo. O trabalho, as relações em casa, as tarefas mais chatas do dia a dia, tudo ganha um propósito novo. Não se trata mais de agradar pessoas ou de buscar o reconhecimento dos outros, mas de servir a uma audiência muito maior. Isso muda completamente a nossa motivação. Chegando no finalzinho da carta, Paulo não termina com uma teologia super complexa. Pelo contrário, ele encerra com conselhos bem práticos e diretos sobre como a comunidade deve se comportar, tanto entre si quanto com o mundo lá fora. Ele deixa um roteiro bem simples, olha só. Primeiro, a base de tudo, uma vida de oração constante e atenta. Segundo, a interação com quem não é da comunidade, agir com sabedoria, aproveitar as oportunidades. E terceiro, a comunicação, que a conversa seja sempre agradável e relevante, temperada com sal, para tornar a verdade interessante e, bem, palatável. E assim, a mensagem daquela carta antiga, enviada de uma prisão, ecoa de uma forma impressionante até hoje. Os colossenses estavam sobrecarregados com uma mistura de ideias, tradições e espiritualidades concorrentes. Algo que, pensando bem, soa bem familiar, não é? A resposta de Paulo não foi um manual complicado, mas um convite para encontrar um centro firme e inabalável. Uma questão que continua tão relevante agora quanto era naquela época.